Eu vou fazer para você e para o Glauco. Você quer continuar aí? Porque tem perguntas para você e para o Glauco aqui agora. Para você, Ricardo, tem uma pergunta aqui do Catraca, né? Interessante. Obrigado. Que você citou que o artigo 167, inciso 4º, né, da Constituição Federal, fala da questão dos recursos tributários, né, para a área da saúde, ensino e administração tributária. E, ao mesmo tempo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê que, se os estados ultrapassarem os limites, ele não poderia estar fazendo concursos, né, a não ser para as atividades de segurança pública, saúde e educação. Ele pergunta se não existe uma falta de sintonia entre essas leis. Não deveríamos priorizar a valorização do fisco como um todo para solucionar a tão propagada crise financeira do Estado? Existe essa possível antinomia, né? Não sei se tem uma antinomia, essa contradição entre... Mas nós devemos, de qualquer forma, cumprir lei de responsabilidade fiscal. A questão toda, né, do artigo 167, inciso 4º, o artigo 167, inciso 4º, ele trata de outra matéria, a bem dizer. Ele trata de uma exceção ao princípio que orienta a receita de impostos, que é exatamente o fato do imposto, por sua natureza jurídica, ser um imposto não vinculado, um tributo não vinculado. Só que aí ele admite a vinculação. Então, ele admitiria, em tese, que recursos orçamentários advindos da receita do ICMS pudessem ser alocados no fomento, né, no custeio da administração tributária. E até onde eu sei, pode ser que exista e eu não saiba, não há dispositivo que impeça que dentro desse custeio da administração tributária se possa pagar salário. Eu não conheço. Pode ser que eu é que seja ignorante. Eu não conheço. Então, assim, o que eu queria enfocar era exatamente esse aspecto que foi ressaltado no parecer da professora Isabel e Sacha Calmon, que está neste livro, que o Sindifisco distribuiu há uns anos atrás. Então, é basicamente o que eu teria a responder. Temos uma pergunta também da Sara, para o Glauco e para o Ricardo, para vocês dois. Como vocês veem a amplitude da abordagem no texto constitucional que deixa vários pontos para a lei complementar? Precisaria de ser mais exaustiva? Bom, essa questão é uma questão complicada, né? Porque, por um lado, ficar constitucionalizando tudo não é uma boa prática legislativa. Por outro lado, nos garante, né? Porque aprovar questões constitucionais é 2/3, não é só maioria, tal. Fica mais seguro o que está lá. Então, a gente vive tentando colocar coisas na Constituição para nossa garantia, mas, como prática legislativa, a gente sabe que não é o ideal. Então, aí é política. Essa decisão é uma decisão muito mais política do que técnica, do que se consegue pôr, porque fica sólido na Constituição, mas não é uma boa técnica. Pelo menos eu acho isso. No Concefaz, nós temos, inclusive, isso é uma proposta do Concefaz, mas o próprio Concefaz reconhece que, politicamente, talvez ela não seja viável. Mas o que seria a proposta do Concefaz? Que várias atribuições à lei complementar, que são feitas no texto da PEC, o Concefaz defende que deveriam ser feitas ou remetidas ao Conselho Federativo. Dentre elas, por exemplo, aquele rol de benefícios, a emenda que a gente chegou a construir, né, que foi aprovada recentemente, e que oportunamente o Concefaz, seguindo o que foi planejado, deverá apresentar ao Senado. Então, ele pegou o mesmo rol de mercadorias para não haver
enfim, se aquele rol que foi publicado, mercadorias que são possivelmente alcançadas com benefícios fiscais, no texto da PEC, né, porque a lei complementar só vai dizer o quanto e como será o benefício, mas a lista exaustiva está no texto da PEC. Então, a emenda que você faz neste particular propõe que a operacionalização desses benefícios seja feita pelo Conselho Federativo e não pela lei complementar. E isso foi feito porque exatamente, tentando ser sintético, né, gato escaldado tem medo de água fria. As leis complementares 192 e 194, ontem o subsecretário Oswaldo mencionou isso aqui, elas causaram prejuízo na nossa arrecadação, os colegas da SAIF estão aqui, Leônidas, Ricardo Alves, de 6,2 bilhões de reais, de janeiro a julho deste ano. 6,2 bilhões. Agora, também no acordo lá que está sendo feito, em torno do ADPF 984 e das ADIs que foram ajuizadas por 12 estados, Minas Gerais não assinou a ADI, mas acaba se beneficiando indiretamente, porque o resultado, a eficácia, né, da decisão nas ADIs é erga omnes, então alcançaria todos. Mas, então, essa emenda talvez seja apresentada, né, pelo menos assim foi planejado. E várias outras prerrogativas que a lei complementar vai tratar e que a gente fica com um certo temor. No arranjo constitucional, né, a lei nacional, como ressaltou a Melina, é importante que seja mesmo porque estão sendo tratados interesses de entes federativos de ordem distinta. Então, não poderia ser uma lei distrital, não poderia ser uma lei municipal, nem uma estadual. Então, o que realmente, assim, do ponto de vista normativo, né, sem raciocinar eventuais influências políticas que isso possa resultar, seria mesmo recomendável, tecnicamente falando, apenas juridicamente falando, lei nacional, lei complementar nacional. Mas o Concefaz tem para si que isso representaria uma preservação de parcela importante da sua autonomia federativa, que é a de dispor sobre benefícios fiscais no seu principal tributo, que seria o IBS, se isso ficasse, ainda que dessa forma colegiada, no âmbito do Conselho Federativo. Ainda sobre essa questão, tem uma outra pergunta da Sara, como você analisa a restrição que o novo modelo faz à atividade legislativa dos estados, considerando que hoje o ICMS tem ampla regulamentação pela Lei Complementar 87 e a Constituição faz restrições ao legislador estadual no tocante ao ICMS? Essa é uma questão que a gente enfrentou e também ficamos fazendo, como comentei ali há pouco, reflexões se isso não estaria realmente afrontando o princípio da separação dos poderes. Porque, para tratar do tributo estadual, em princípio, né, assim, isso seria, né, uma resultante do texto constitucional, em princípio deveria ser tratado por lei estadual, distrital, municipal. Mas se é a própria Constituição, aí a gente teria que refletir se o poder constituinte derivado, porque isso está sendo tratado numa emenda constitucional, se ela poderia veicular uma norma com tal dimensão que, de certa forma, alija, retira dos entes subnacionais esse poder, ou se isso realmente estaria configurando, em tese, pelo menos, uma violação ao princípio da separação dos poderes. Então, talvez o Supremo seja instado a pacificar essa questão e dizer se a própria emenda constitucional, ao tratar dessa matéria, não feriu cláusulas pétreas da Constituição, o que não seria admitido. Ok. Para você, Glauco, tem duas perguntas do Francisco Vale. Ele pergunta se as administrações tributárias estaduais serão autônomas através da LOTE, ficando vinculadas e coordenadas pelo Conselho Federativo, ou as administrações tributárias estaduais serão autônomas aos moldes do Ministério Público e Magistratura? Bom, tem a previsão da lei orgânica, mas autonomia das administrações tributárias estaduais, eu não consigo ver nesse modelo tributário. Esse modelo tributário é um modelo, o tal do não é federal, é nacional, mas é um modelo único. Então,
talvez elas possam exercer uma autonomia conjunta, mas nunca se pensar nela individual, nesse conjunto dentro do Conselho Federativo. E eu vejo um risco muito grande da gente ter uma LOAT, uma garantia de algumas questões internas e de questões pessoais que nos são caras e nós temos que lutar por elas, e ficar sem justamente a autonomia da fiscalização, né? O Ministério Público ele tem essa ideia totalmente contrária da questão da autonomia do agente. A gente não está, essa autonomia do agente não só, eu acho que a gente está afastando mais do que a gente já não tem, né? Quem tem essa autonomia é a administração tributária, e a gente está jogando essa autonomia lá para o Conselho Federativo. Então, a gente está jogando essa autonomia da escolha, essa autonomia de fazer, ou eu sempre falo, a autonomia principal é do não fazer, da possibilidade de tecnicamente resolver não fazer, não fazer por não fazer, evidente. A gente está afastando essa decisão mais ainda. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, as minhas brincadeirinhas das cerejas do bolo, né? É uma bela cereja a LOAT, mas talvez a gente ganhe a LOAT e perca, e junto com elas, jogue essa autonomia lá para longe da gente. Ricardo, a proposta da LOAT, aprovada pela categoria fiscal de Minas Gerais, em AGE do Sindifisco em 2015, prevê escola fazendária, escola tributária. Fale sobre a sua visão sobre a possibilidade da atual gestão da CEF discutir, encaminhar projeto da LOAT no próximo ano, junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa é uma pergunta do Matias Baquim. Caro Matias, eu não sei especificamente, não saberia informar a respeito do possível encaminhamento da LOAT. Quanto à escola fazendária, sim, inclusive consta desse planejamento estratégico, que eu reproduzi uma parte, consta, pelo menos como ideal, a possibilidade de criação da escola fazendária. Eu mesmo já conversei pessoalmente com a Blenda, né, superintendente de planejamento e gestão, a respeito disso. Chegamos até a sonhar com uma possível estruturação de como funcionaria. Então, isso me parece mais concreto e imediato. A outra eu não tenho como opinar, enfim, né, dentro das minhas funções, eu trato da matéria tributária praticamente, eu não saberia dizer. Glauco, essa também é uma pergunta do Catrac, ele agradece aqui a sua atenção quando você era delegado em Campinas, que ajudou a resolver muitos problemas aqui em Minas. Ontem, no primeiro painel, eu levantei a questão da influência do poder econômico na reforma que foi rechaçada pelos 3 palestrantes. No seu preâmbulo, você mostra que, sim, este Congresso não se preocupa com a sonegação fiscal, com redução dos poderes das administrações tributárias. Quais os piores riscos para os fiscos você, na visão da FENAFISCO, né, enxerga? Bom, essa é uma questão... Primeiro, assim, né, eu só preciso fazer uma ressalva. Né? Falar que o Congresso não se preocupa com sonegação, para mim fica um pouco forte, né? Mas há uma estrutura toda empresarial, essa tal da mão do mercado e tal, que influencia, sim. E o que eu deixei claro desde o começo, isso é uma questão, até um pouco mais do que a opinião de A ou B, porque é uma questão histórica aqui, dessa reforma está sendo trabalhada e ela conseguir ser introduzida na Câmara no momento onde politicamente a força desse mercado estava superior à força do nosso Estado aqui que a gente tem, do funcionalismo e tal. Então, foi nesse momento que ela foi construída. E, neste momento, havia uma questão de que discursos aí que fiscais atrapalhavam a economia. Então, a gente tem que... Hoje, esse discurso parece que não está mais na moda, né? Esse discurso já foi rechaçado de alguma forma, até por alguns acontecimentos aí,
então a gente conversa já com uma questão mais fácil, mas eu particularmente, aí vou dar uma opinião um pouco minha, mas a Fenafisco corrobora sempre com essas coisas, que nós temos um risco real, as coisas estão acontecendo. Por isso, uma das coisas que eu estava comentando lá fora antes de entrar, e vou reforçar aqui, a importância da gente ter uma plateia um pouco mais cheia, tal, porque a gente tinha... Parece que isso era uma coisa que a gente estava todo mundo sossegado na cadeira, não vendo acontecer. Eu até tenho apontado algumas coisas assim. Eu sou um otimista inveterado e outro dia falaram que eu estava sendo cavaleiro do Apocalipse. Me assustou um pouco. Mas eu falei, porque eu vejo tanta gente falando que vai ser a maravilha, porque, como eu falei no começo, tem problemas reais. O mercado realmente precisa de um sistema tributário mais limpo, mais simples, etc., mas ele foi pensado, na minha opinião, só de um lado e foi construído só de um lado. E agora, se a gente não tiver com a mão lá, o Ricardo citou uma coisa aqui que, no momento, vocês não conseguiram reverter nada porque estava tudo feito. Eu tenho um medo grande. Essa lei complementar está na gaveta de alguém. Está prontinha na gaveta de alguém, mas a gente pode modificá-la ainda. E a gente tem que tomar muito cuidado e tem que estar unido, porque riscos existem. Riscos existem. Ele foi concebido um conselho federativo para fazer tudo. E depois começaram por pressão até dos governadores. Os governadores demoraram para entender. Eu acho que o CONFAS, o CONCEFAS começaram a entender mais rápido, até pelas suas técnicas, mas os governadores demoraram muito para entender os riscos que estavam se botando no Pacto Federativo. Só agora no final que a gente ouviu falar, nessa última questão que o Ricardo respondeu aí. E acho que atrasaram um pouco. Mas a gente tem que ficar atento para se livrar desses riscos, mas eu acho que eles existem. Principalmente, aqui eu estou quase, ainda não, mas já estou cumprido, para os aposentados. Hein? A gente tem, no começo da história lá, a história não, vamos pegar quem está nativo e quem está aposentado e fazer outra carreira. Então, vamos tomar cuidado com isso também, porque eu acho que nós somos uma unidade. Alguma consideração complementar, Ricardo? Eu teria várias coisas. Posso selecionar rapidamente, duas aqui? Então, sim, duas, rapidamente. Rapidinho. Uma delas tem a ver com o que foi discutido aqui ontem, referente a como se materializaria a atuação coordenada e integrada da administração tributária, né? Como que seria exercida essa competência do Conselho Federativo. A Melina tratou disso também, ela destacou bastante essas palavras, né, coordenada, integrada, e nós chegamos a discutir, temos até um texto que não foi incorporado no texto do CONCEFAS, na proposta CONCEFAS, mas foi um texto discutido especialmente pelos estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, a gente discutiu em torno de 3 versões, e a melhor dessas 3 versões, ela propõe 3 critérios. Eu queria enfocar os critérios. E quais que seriam esses critérios para funcionar como diretriz? A nosso ver, a função do Conselho Federativo é essa, de estabelecer diretrizes para o funcionamento, para a gestão do IBS. E quem vai executar tudo, planejar, continuará sendo, na nossa visão, pelo menos, Glauco, serão mesmo as administrações tributárias, como fazemos hoje. É óbvio que a gente vai ter que ter uma forma de atuação integrada, aproveitando também a experiência agora recente com o home office, e atualmente até nos grupos de trabalho mesmo, né, do CONFAS, vários grupos só têm sido viabilizados, assim foi na pandemia, mas depois da pandemia também, via funcionamento virtual. E assim tem funcionado assim, esplendidamente. O próprio GT 47, da reforma tributária, 90% das reuniões são virtuais. Então, assim, quais são os critérios? Só para ser objetivo, então, no comentário que eu queria fazer. É que essa atuação coordenada e compartilhada e integrada, ela teria que contemplar 3 atributos. Primeiro, vedação de hierarquização entre as administrações tributárias. Nenhuma pode ser preponderante em relação à outra. Nenhuma deve prevalecer sobre a outra. Deve ser tudo combinado, organizado, conforme sugeriu a Melina. O outro é de que
deverá ser observado um critério de precedência no lançamento e na defesa administrativa e judicial. Então, assim, aquele que primeiro lançou, ele vai lançar em nome de quem? Não é dele próprio, é do IBS, cuja arrecadação vai para o sistema de arrecadação centralizado e, conforme o princípio de destino, né, naquela etapa final, como bem explicou a Melina, é que ele vai realmente constituir-se em direito do ente federativo aquela receita, aquela arrecadação. E, por fim, a previsão de compartilhamento de documentos e informações como garantia do contribuinte para que não haja múltiplas administrações tributárias exigindo dos contribuintes ao mesmo tempo e sobre o mesmo objeto prestação de informações, fornecimento de documentos, etc. Então, assim, dentro do que a gente discutiu, isso até foi criado, salvo engano, em 2020, 2021, um grupo de trabalho, primeiramente entre alguns estados, com um representante de cada região, e depois também, quando era secretário da Receita Federal, nosso amigo José Tostes, ele também criou grupos conjuntos de trabalho entre a Receita Federal, eu mesmo participei de alguns com o nosso amigo Rony aqui presente, e outros colegas da Receita Federal, grupos temáticos que aí, naquele momento, ainda se cogitava de um IVA único. Logicamente, os estados, e aí, Glauco, se me permite também um comentário, foram os estados, principalmente, que rechaçaram a possibilidade do IVA único do ponto de vista formal. O que você abordou, eu entendi, é que, na prática, assim como o Renê também defendeu isso ontem, estamos diante de um IVA único em termos práticos, né, efetivamente. Mas a ideia de separar foi exatamente que, se tivéssemos realmente que negociar, enfim, com a União, por mais que a gente tenha um relacionamento muito profícuo com a Receita Federal, a gente sabe que há uma prevalência, né, da União Federal em relação ao Congresso Nacional, porque, afinal de contas, os parlamentares, né, enfim, na história política brasileira, trabalham, sobretudo, regidos por emendas que são liberadas. E quem tem poder de liberar emenda para o Congresso Nacional é o Poder Executivo Federal. Então, isso é uma realidade que, infelizmente, a gente precisa fazer uma reforma do sistema político, que também acho extremamente necessário. Mas, enfim, isso aí é uma coisa para outros congressos. Eu já fiz o comentário que queria fazer. Muito obrigado. Um comentário complementar, Glauco? Não, acho que está tranquilo, falamos bastante. Bom, pessoal, eu concluo este painel. Eu queria relembrar que a emoção do Ricardo, né, na hora que ele falou do nosso trabalho, né, trabalhei 32 anos na Secretaria da Fazenda e isso ainda reverbera, né, a gente, mas eu concluo esse painel com a certeza de que será preciso muita cooperação, muito diálogo, muita capacidade de não resistir às mudanças, mas discuti-las, participar. Precisaremos falar, ouvir e ser ouvidos. Precisaremos aprender a andar por outros caminhos, com outros parceiros, com outra visão. Realmente uma mudança cultural, como foi debatida aqui ontem, falada reiteradamente, e assim a gente ficaria aqui a tarde inteira debatendo, porque o tema é instigante, é interessante, mexe com o nosso dia a dia de trabalho. Precisaremos de novos ritos, novos símbolos e nova linguagem comum. Há muito que aprender. São pessoas reconstruindo com pessoas e para pessoas, seres humanos. E se não estamos preparados, precisamos de disposição para nos preparar. Precisaremos de novos conhecimentos, novas habilidades, novos insights, criar novas conexões e sinapses. Precisaremos desapegar daquilo que foi importante desapegar. E para isso precisaremos de muito diálogo, muita construção coletiva,
com equipes multiprofissionais para chegarmos em bons designs. Precisaremos experimentar, testar, aprender, experimentar de novo. Precisaremos buscar errar enquanto estamos experimentando, né? Para a gente errar menos quando a gente definir o que será. Fazer certo o que é certo. Não podemos correr o risco de fazer certo o que não é certo. Então, eu encerro com esta pergunta: quais serão os nossos próximos passos? Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Glauco. Obrigada.